Marieta Paixão Martins dos Santos, tenho 56 anos de idade, 4 filhos biológicos, que de santo tem muitos, né? E minha profissão é doméstica mesmo, sou do lar mesmo, de casa. A profissão é essa, porque ser mãe de santo não é profissão, é dedicação. Eu comecei desde os 7 anos. Assim, na verdade, eu brincando, quando eu começava a brincar com meus colegas na rua, eu comecei a cair. E meu pai e minha mãe não sabiam o que era aquilo, por que eu caía, né? Como se fosse um desmaio. E aí ele me pegava e levava para a farmácia Oriente, que hoje é a farmácia de Ivo, que ainda existe aí, né? A farmácia dele. E meu pai me levava até essa farmácia, seu Ivo era espírita, e ele sempre pegava um olhinho, me passava nesse olhinho e mandava meu pai me levar para casa, que eu tinha um espírito de luz que me acompanhava e que quando eu fizesse 14 anos, esse espírito ia reconhecer uma casa, um centro, para poder dizer o que queria. Daí então, meu pai sempre foi de dentro de sessão espírita, minha mãe, meus avós, tudo já vem de raiz. E um certo dia, meu pai me chamou para ir no Caruru de Cosme Damião. Eu disse a ele que não ia comer aquele caruru, aquela comida que ia me fazer mal. E aí ele foi para o caruru dele e eu tomei um banho e fui para casa de uma amiga. E aí, nesse caminho, nesse dia, parecia que o toque dos atabaques me chamava, era quem me convidava para mim ir até lá. Nesse dia eu voltei do caminho e fui. Nunca tinha ido na casa desse homem, que eu chamava de Tio Manel, mas eu nunca tinha ido na casa dele. Sempre meus pais iam, mas eu não gostava de ir. Aí nisso eu voltei, fui até essa casa e lá eu cheguei, tomei a bênção, entrei e dali eles começaram a cantar para tempo e eu sei que ali eu senti aquela energia muito forte, aquela coisa como se eu tivesse me tomando, eu fui ficando como se estivesse ficando sufocando, e aí sei que não vi mais nada. E caí, dizem um pouco que eu passei lá a limpar o chão do homem, bolar no chão do homem, pelo chão, e foi isso. Começou assim. Daí em diante, nesse período eu já tinha 13 anos e 2 meses, 3 meses mais ou menos. E aí eu não tive mais sossego, porque os orixás, os caboclos, não me deixou mais, assim, sossegada, porque quando ele rezava lá ou quando ele tocava, eles me pegavam dentro de casa mesmo, na minha casa e me levavam até o barracão. Então, eu não sei, eu não posso dizer que entrei pela dor. E eu sou privilegiada, me sinto hoje. Antes não, porque antes eu achava, quando eu entrei no candomblé, eu achava que o Pai de Santo mandava muito, que eu trabalhava muito, que ali era a escravidão, entendeu? Mas hoje eu já vejo diferente. Tudo que eu passei foi um aprendizado, porque eu sabia que minha trajetória ia ser essa, né? Que hoje estou aqui exercendo dirigindo essa casa, né? E hoje eu tenho um conceito que eu nasci para isso, entendeu? Mas antes não. Quando eles me pegavam, que levavam para lá, eu não queria ir. Assim que eu acordava, eu voltava para casa, né? Mas é isso. Eu não posso dizer que eu entrei pela dor, eu entrei pelo amor. E sou privilegiada porque o orixá me procurou. Entendeu? Eu fui uma pessoa que fui procurada aqui pelo orixá, até eu aceitar, porque foi muito tempo eu aceitar. Por que eu aceitei facilmente? Não. Eu casei e com 19 anos. Quando eu fiz santo, eu tinha 14 anos. E com 19 anos eu casei.
E aí eu não ligava, eu não queria ligar para candomblé, eu não queria. O orixá me pegava, deixava um recado e eu não queria nem saber de nada daquilo. Eu não me via dentro do candomblé. Na verdade, não é que eu não gostasse, é que era muita coisa, exigia, o babalorixá exigia muita coisa que a gente tinha que fazer, muita coisa que não podia fazer também. Privava a gente de muita coisa, de usar calça, de usar short, de usar maquiagem, tudo isso, tudo que eu gostava era proibido, entendeu? Então, um certo dia, depois que eu casei, eu comecei, por eu não aceitar as regras, por eu não querer aceitar o meu, assim, o orixá, né? Aí eu comecei a passar por um tipo, eu acho assim, que foi um tipo de castigo, assim, dado por Deus e os orixás mesmo, para poder eu entender o que era. Então eu comecei a parir meus filhos e comecei a perder. Eu paria e depois meus filhos morriam. Então nisso eu perdi 5 filhos. E quando foi, eu perdia com 1 ano, com 6 meses que tinha parido, 8 meses. E assim, aí o último que eu perdi, ele tinha 3 anos e 3 meses. E aí, eu não gosto de falar desse assunto, mas... E aí foi quando meu pai de santo, meu primeiro, né? Pai de santo que me iniciou, ele conversou com meu marido e disse que essas coisas aconteciam porque eu não queria aceitar meu orixá. E aí ele conversou com meu marido e pediu a ele que naquele dia ele ia fazer um candomblé para tempo e que meu marido fizesse um jeitinho de dizer que tinha acontecido alguma coisa com ele lá, que era para poder eu ir para o barracão. E eu fui. Nesse dia ele tocou um candomblé para tempo. Aí meu marido me falou e eu fui até o terreiro. Aí quando cheguei lá, e era um candomblé que ia ter. Tudo bem, eu fiquei. Aí quando cantou para tempo, diziam os outros as pessoas que estavam lá, os convidados e os irmãos de santo, que quando meu pai, tempo, meu orixá, chegou, meu pai de santo foi e pediu a ele: tempo, meu pai, meu filho, hoje eu estou aqui para pedir ao Senhor. O Senhor deixa sua filha cuidar do Senhor direitinho, mas para isso o Senhor tem que deixar ela criar os filhos dela, que é tudo que ela quer na vida, é criar os filhos dela. E o sim de meu pai foi só balançar com a cabeça que sim, que ele aceitava. E meu pai disse que estava fazendo aquela promessa para ele que eu ia cumprir. E quando eu acordei, ele me deu um recado, que se eu cuidasse de meu santo direitinho, se eu pegasse amor pelo meu orixá e cuidasse dele direitinho, fizesse tudo direitinho, que eu ia... quando eu engravidasse, eu ia dali em diante, eu ia criar meus filhos. Por incrível que pareça, depois de 1 mês eu engravidei de minha filha mais velha, Leciana. Aí quando eu engravidei de Leciana, eu fiquei louca, Ave Maria. Olha, o senhor não podia arrastar nem a sandália, nem tocar uma dijá na casa dele, que eu já estava lá, eu era a primeira que chegava. Porque eu queria muito criar meus filhos. E hoje eu tenho 4 filhos, e esses filhos é o ouro da minha vida. Toda a fartura, toda a riqueza que eu tenho é meus 4 filhos. Eu fico tão assim para contar essa história minha, porque tem tanta gente que entra pro axé por boniteza. Hoje tem muita gente que chega no terreiro de candomblé e aquela roda ali tão bonita, todo mundo bem vestido, todo mundo bem, sabe? Mas acha que o candomblé, que o fundamento, que é só aquilo ali, não é. Não é aquilo ali. E hoje em dia é muito difícil você chegar no terreiro de candomblé e você sentir a força. A força que eu chamo é o arrepio, você tirar um iaô do roncó e você sentir. Para mim, no terreiro de candomblé, eu tenho que sentir na pele que aquele iaô ali, que aquele santo pegou aquele iaô de verdade.
graças a Deus, eu acho que o axé daqui é a força de orixá. Esse é que eu achei.